bunch of malarkey. We know the value of voting Democratic when our votes count. It's important that you save your vote for the November election. We'll need your help in electing Democrats up and down the ticket. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. If you would like to be removed from future calls, please press 2 now. Esta gravação que você acabou de ouvir é falsa. Nela, uma voz criada por inteligência artificial que imita o presidente Joe Biden tenta convencer os eleitores de New Hampshire a não irem votar nas primárias. Este caso não teve consequências sérias para a disputa, mas acendeu um alerta de como a IA pode afetar as eleições. Neste episódio da série O Caminho para a Casa Branca, vamos debater como que a IA pode afetar as eleições americanas deste ano. Para isso, recebemos aqui, como sempre, Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, que esteve recentemente em um debate sobre o uso de IA na política na Alemanha. Maurício, bem-vindo. Obrigado, Rafael. Bem-vindo. Esse é um tema bastante quente, né, em todas as eleições que estão ocorrendo aí pelo mundo, né? E eu sou Rafael Balago, repórter de mundo aqui da Exame, e O Caminho para a Casa Branca é uma produção da Exame com a Gauss Capital. Antes de começar, fica mais uma vez o convite para você seguir o nosso canal da Exame aqui no YouTube e ativar os alertas de novos programas no Spotify. Maurício, abrindo a conversa aqui, queria que você começasse falando o que mais chamou a sua atenção nesse encontro na Alemanha sobre os novos usos de IA na política. Bom, a gente teve a oportunidade de visitar os 4 principais partidos aí da Alemanha, os Greens, né, os verdes, o Partido Verde lá, o SPD, que é o partido do primeiro-ministro alemão, do chanceler, que é uma centro-esquerda, o CDU, que era o partido da Angela Merkel, que é a centro-direita lá, e o FDP, que é o partido liberal que compõe a base do governo. E uma das coisas que me chamou a atenção é que todos têm incorporado no seu dia a dia elementos de inteligência artificial. É a primeira vez que eu vejo assim, elemento artificial, a inteligência artificial na prática, no dia a dia dos partidos. De um lado, na comunicação, eles estão usando inteligência artificial para a produção de conteúdo, conteúdo digital, conteúdo e obviamente era um conteúdo que custava mais caro porque envolvia mais gente para a produção desse conteúdo. Eles estão usando inteligência artificial, eles estão usando inteligência artificial para de alguma maneira refinar alguns discursos que eu achei bastante interessante. Eles estão usando inteligência artificial para de alguma maneira identificar, monitorar ataques e desinformação nas redes e obviamente responder isso de maneira quase que automática. Então, assim, obviamente cada partido tem um uso mais frequente de um ou outro elemento, mas o fato é que todos estão, e a inteligência artificial é parte dessa eleição agora do Parlamento Europeu, que os europeus vão às urnas agora em junho para eleger o novo Parlamento Europeu, e todos os países agora partidos estão convivendo aí com elementos de inteligência artificial. E existe uma preocupação em termos de regulação da inteligência artificial. Existe uma preocupação, então, do mau uso, principalmente para disseminar conteúdo falso, mas o fato é que todos os partidos já estão incorporando isso, Rafael. E você tem casos mais práticos, né? Além desse caso da gravação do Biden, já em uso na eleição americana pelos partidos daí? A eleição americana, uma das coisas que, lá o ano passado, o primeiro político foi o prefeito de Miami, que fez um vídeo utilizando a inteligência artificial. Ele foi transparente em relação ao uso disso, e ele colocou redes sociais, mas o fato é que todas as campanhas que eu acompanhei nas primárias, de alguma maneira produziram algum elemento de inteligência artificial, seja para algum discurso específico, para a reprodução desse discurso, seja para um conteúdo de imagem específico. Isso do lado oficial de campanha. Do lado, obviamente, extraoficial paralelo, a gente viu ataques e vídeos, obviamente, feitos com inteligência artificial para todos os candidatos. Ataques ao Trump, ataques ao Biden, ataques a Nikki Haley. Ou seja, essa é uma ferramenta que, obviamente, ela é muito dispersa, né? Que é qualquer um fazendo elemento de um software de inteligência artificial pode produzir conteúdo. Então, a gente já está vendo essa disseminação de conteúdo falso. A gente viu bastante isso nas primárias, né? E, obviamente, a tendência só vai de aumentar esse uso aí na eleição geral. A gente fala muito aqui sobre gastos de campanha, né, que é um dos fatores que definem a disputa nos Estados Unidos. Esse uso mais amplo da IA, ele tende a aumentar muito os gastos dos partidos na campanha? Não, Rafael, eu acho que é o oposto. Eu acho que a IA, ela ao ajudar os partidos, pegar, por exemplo, essa coisa da produção do conteúdo, né? Hoje,
é possível você gravar um vídeo de 30 segundos teu, Rafael, e a gente produzir 1 milhão de vídeos teus com a tua voz, e isso obviamente tem um impacto de produtividade de produção de conteúdo digital imenso, né? Então acho que a primeira regra é que a inteligência artificial vai economizar as campanhas, né? Obviamente que a gente não tem dados e números, nada disso, porque a gente está vivendo o meio do processo, né? Mas eu acho que é o sentido contrário, eu acho que é o sentido de aumentar a produtividade e reduzir custo. Eu vi uma coisa muito interessante na Suíça, que na Suíça, você sabe, tem 3 idiomas oficiais, né? O italiano, o alemão e o francês. E eu vi uma candidata usando inteligência artificial que ela falava nos 3 idiomas de maneira fluente. Era a campanha dela, pegaram a voz, a inteligência artificial adaptou a voz que ela falasse sem sotaque os 3 idiomas. E eles produziram vários conteúdos, 6 idiomas, utilizando inteligência artificial, coisa que seria impossível pegar uma candidata que fala alemão e falar o italiano fluente. E eles usavam isso. Então, esse uso da adaptação linguística é impressionante. Nossa, impressionante mesmo. E a te perguntar sobre regulação também, né? A União Europeia tem geralmente regras mais rígidas que os Estados Unidos para a regulação de tecnologia. Como é que está esse debate por lá, né? E também aí nos Estados Unidos de limitar ou talvez criar regras mais claras para o uso dessas tecnologias nas campanhas? Puta, esse é um debate enorme, como você falou, né? É um apoio enorme dos parlamentos regionais, no caso do parlamento alemão e do parlamento europeu. Agora, Rafael, ninguém sabe exatamente como deve ser a regulação, que tipo de regulação deve ser, qual o caminho. Agora, uma coisa está clara para mim, tá? Tem um caminho que é bastante delicado nesse processo de regulação, que é o seguinte: para todo o processo de inteligência artificial, Rafael, a gente precisa de dados. Então, a inteligência artificial não é nada sem uma alimentação de informação, de conteúdo, né? E a grande questão jurídica de regulamentação que eu vi em todas as discussões foi como é que a gente trata os direitos autorais desses dados. Então, por exemplo, a inteligência artificial faz dados de um livro. Como é que se trata ou de uma produção artística? Essa discussão de direitos autorais, de dados, eu acho que vai balizar toda a regulamentação de inteligência artificial. E tem uma corrente, Rafael, que diz que os governos sejam os que mais se beneficiam do uso da inteligência artificial, porque de alguma maneira eles se apropriam de dados públicos que são de uso público, mas em termos de regulação, acho que tudo vai passar por essa questão de direitos autorais. Uhum. E assim, você comentou sobre esse caso de você poder gerar conteúdos automáticos, né? Ou seja, um candidato pode gravar o mesmo vídeo várias vezes por meio da IA. Só que ao mesmo tempo tem o risco de fazer vídeos com conteúdo fake, né? Ou seja, como o caso do Biden que a gente mostrou no começo do programa. Isso não traz um certo risco de que fique mais difícil, né, determinar o que é um vídeo original e o que é um vídeo forjado? Totalmente, fica muito mais difícil. Por isso que uma das boas práticas de inteligência artificial é as campanhas, quando fizerem uso da inteligência artificial, falarem que aquilo é inteligência artificial. Do lado B aí, né, do lado ilegal, como você mencionou, a verdade é que vai ser impossível controlar, né, porque é um processo totalmente descentralizado, qualquer um pode produzir um conteúdo falso, né. Então, não tem como fugir de que a vitória ou o êxito nesse processo vai ser da educação das pessoas duvidarem ou checarem qualquer vídeo que, obviamente, possa aparecer uso falso ou desinformação a respeito daquele conteúdo. Não tem jeito. As pessoas vão ser expostas a vídeos falsos e vão ter que ter o discernimento de saber o que é falso e o que é verdadeiro. E a gente também tem eleições no Brasil esse ano, né? Eleições municipais em outubro. E puxando um pouco para o Brasil, você acha que essas ferramentas também devem chegar com força na eleição desse ano? Ou pode demorar um pouco mais ainda para que elas ganhem espaço aqui no Brasil? Com certeza elas vão entrar com força. Lembrando que essa é a eleição provavelmente com o maior número de candidatos no Brasil. Provavelmente não, é a eleição com o maior número de candidatos no Brasil, de vereadores e prefeitos que vão utilizar essas ferramentas, obviamente, para otimizar recursos e para potencializar as campanhas deles. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser um tema. E vai ser muito difícil e regular isso de alguma maneira. Então, na última eleição do Paquistão, um dos candidatos estava preso, o ex-primeiro-ministro estava preso, e eles fizeram toda a campanha com conteúdo de inteligência artificial, com a voz e com a imagem dele. E a oposição teve um resultado acima do esperado. A oposição perdeu a eleição no Paquistão, mas teve um resultado acima do esperado, com uma campanha que foi basicamente feita com um sujeito preso que não produziu nada, foi tudo produzido por inteligência artificial. Foi incrível essa história. Caramba, incrível mesmo. E teve outras histórias como essa que você soube lá, que valeria contar aqui para o espectador também?
Eu acho que é importante dizer que é muito fácil produzir vídeo com diversos idiomas, diversos formatos, diversas formas, né? Então, hoje, antigamente, uma campanha para você capturar conteúdo tinha alguém sempre andando ali com o candidato com uma câmera ou até com o celular. Hoje, você captura 30 segundos da pessoa, do candidato ou da candidata, e você consegue construir 1 milhão de vídeos. Isso é uma das coisas que mais impressiona aí na inteligência artificial, traduzindo isso para o dia a dia de uma campanha brasileira, aquele vereador que não tinha recursos para produzir conteúdo mais amplo e mais diversificado, hoje vai conseguir fazer, né, Rafael? Uhum. Assim. Bom, aí indo agora para os temas da semana, né, da campanha, a gente tem o julgamento do Donald Trump chegando à reta final, né? O Trump está sendo julgado em Nova York pelo caso Stormy Daniels, em que ele é acusado de ter pago suborno, né, à ex-atriz pornô para que ela não revelasse um caso que teria tido com ele. E o Trump também é acusado de ter cometido fraude fiscal ao ter pago esse suborno. A gente teve julgamento nas últimas semanas, já tivemos as testemunhas e agora o júri entra numa fase de deliberação e a expectativa é que a sentença seja divulgada a partir da próxima semana. Maurício, a gente falou aqui algumas vezes que o julgamento talvez não gerasse tanto impacto na campanha do Trump. Eu queria te perguntar uma vez mais, né, se isso de fato se confirmou, se mesmo os depoimentos, né, do ex-advogado do Trump, o Michael Cohen, da própria Stormy Daniels, se isso, como que isso repercutiu aí nos Estados Unidos e no dia a dia da campanha? Acho que do ponto de vista prático para o Trump, acho que o maior impacto continua sendo ele gastar mais tempo no tribunal do que na campanha em si, né? E a gente vê aí o tempo que o Trump está nos tribunais, está deixando de fazer fundraising, está deixando de pedir voto. E isso tem atrapalhado muito a campanha dele nessa semana. Do ponto de vista do conteúdo do julgamento, a gente não vê nenhum indicador da opinião pública até agora que tenha mexido, tá? Mas óbvio que, como você mencionou, Rafael, semana que vem tem a sentença. E essa realmente é uma novidade, porque eventualmente, se ele nada, aí a gente vai ter um concreto de que pode afetar a opinião pública ou não. Porque agora, nesse momento, a maioria das pessoas, como é um julgamento, o eleitor médio, mediano americano, não tá conectado, como obviamente quem acompanha a política está conectado nesse julgamento. E lembrando que para muita gente o depoimento do Michael Cohen, do advogado, é uma coisa meio repetitiva, porque ele já fez isso, ele já foi condenado, enfim. Então a gente está na expectativa aí, mais uma vez, da condenação, uma noção melhor qual é o impacto de uma condenação, até porque nunca teve um ex-presidente condenado assim, nem nos números, né? E mesmo que ele esteja condenado, ele pode ainda recorrer, né, e o processo ainda se arrastar por mais algum tempo, certo? Não, a gente está falando da primeira instância, então tem espaço para eventualmente recorrer, e obviamente quando você recorre, você passa por todos os trâmites jurídicos que toma tempo. Então, obviamente, não se encerra não é uma condenação definitiva, certamente, né? Uhum. E outro fato, né, político dessa semana, né, na campanha foi que Nikki Haley, que foi a principal rival de Trump nas primárias, disse que vai votar nele em novembro, né? Ela tinha deixado isso meio em dúvida quando ela desistiu da candidatura no começo de fevereiro. E, Maurício, você acha que esse endosso da Haley pode levar, né, os eleitores republicanos que votaram nela a apoiarem Trump? E também se pode ter algum impacto entre os independentes que, afinal de contas, vão acabar decidindo, né, as eleições? Eu fiquei surpreso porque é muito cedo ainda, né, para declarar voto. Lembrando que, do ponto de vista político, foi uma declaração de voto, não foi um endosso ainda, né? Mas eu acho que surpreendeu, e eu acho que se houver um endosso e se houver um engajamento mais ativo dela na campanha, e aí a gente não sabe se isso vai ocorrer ou não, eu acho que tem um potencial de ajudar, sim, entre os independentes, porque ela basicamente vai sinalizar, a gente tem que votar no Trump para evitar um mal maior, né? Essa basicamente a narrativa que ela usou na entrevista aí que ela declarou voto. Mas eu fiquei surpreso e a gente vai monitorar, porque esse era um movimento que eu não esperava que fosse tão cedo, né? Porque inclusive até outros candidatos nas outras primárias de 16, por exemplo, quando perderam, aderiram ao Trump, mas aderiram mais próximo da convenção. E ela fez isso agora de maneira surpreendente, mas a grande pergunta daqui para frente é qual o grau de engajamento desse endosso, né? Se vai ficar simplesmente na declaração de voto ou se ela realmente vai pedir voto para o Trump, que aí é outro patamar de engajamento, e aí talvez eu acho que tenha um potencial de impacto maior, né? Ela realmente vestir a camisa, né, e ir para a rua público pedir voto para o Trump. E, Maurício, uma outra questão também que a gente tem debatido aqui é a escolha do vice, né, do Trump.
que você já disse aqui que deve ser alguém que ele confia muito. Teve algum avanço nessa questão aí nas últimas semanas? Não, continua uma especulação de vários nomes, mas nada concreto, né? É, eu acho também que não seria estratégico da campanha do Trump divulgar um vice no meio aí de uma declaração intensa, né? Ia perder o protagonismo de uma divulgação dessa, que é muito importante na eleição americana. Mas eu continuo com a mesma convicção, tá, Rafael? Desculpa ser repetitivo. Eu acho que a escolha do vice dessa vez vai passar por um grau de confiança enorme do Trump, o que eleitoralmente pode ser um erro, porque obviamente ele precisa avançar em um segmento do eleitorado como os independentes, como os afro-americanos, eventualmente até com os latinos, como segmento feminino. Então a gente tem que esperar aí se vai ser uma decisão eleitoral ou se vai ser uma decisão pessoal. Eu continuo com a minha tendência a achar que vai ser uma decisão pessoal dessa vez, muito mais do que foi em 2016. Agora, dito isso, esse talvez seja um momento de não fazer essa divulgação, porque vai acabar perdendo o protagonismo, né, do anúncio em função do que pode acontecer semana que vem, né? Mas o que eu achei interessante acontecer foi que vários políticos foram lá para a porta do tribunal, né, em apoio ao Trump, né, potenciais vice-presidentes, até o senador Tim Scott, por exemplo, o Ramaswamy, que também foi, o próprio Mike Johnson, o próprio presidente da Câmara dos Deputados estava lá também. Então, se não houve evolução do lado pessoal do Trump em relação a esse tema, o que a gente percebe é que há uma movimentação dos políticos em geral do Partido Republicano para essa vaga, né? Mas dirando para você que a gente mirando a convenção daqui exatamente para 2 meses, né, Rafael? Sim. Eu acho que quando passar esse negócio da sentença e entrar junho, aí a gente vai entrar naquele estado de a qualquer momento ele pode anunciar o vice, né? Até que também você comentou aqui uma vez que é bom lembrar que o Trump deve ser presidente de só mais um mandato, né? Ele já foi presidente uma vez, então assim que, mesmo que ele seja eleito, ele não pode se reeleger, então esse vice dele também teria uma grande possibilidade de disputar a presidência e suceder Trump num caso de um segundo mandato dele, né? E o que aumenta o peso dessa escolha, não? Totalmente, é um caso meio inédito, né? De um presidente que já vai para a eleição com uma perspectiva de um mandato só. E eu acho que o establishment político de Washington republicano, que de alguma maneira apoia o Trump, tem essa mesma visão que você, Rafael. Por isso que a gente viu essa movimentação, essa agitação aí em relação a uma potencial vice-candidatura, né? E a gente também, se o Trump for eleito, vai entrar num oceano não navegado, né? Que é um presidente de um termo só, né? A gente já sabe que ele só vai ficar um mandato. Isso, obviamente, vai ter consequências políticas que a gente ainda não consegue dimensionar, né? Assim. Maurício, caminhando para o final aqui do nosso programa, o que você vai prestar atenção, né, na campanha nas próximas semanas, além, obviamente, da sentença do Trump? Bom, cada vez mais, Rafael, a gente tem que começar a prestar atenção nas pesquisas que estão saindo nos 6 estados, porque a partir de agora vai aumentar a frequência e o volume de pesquisas nos 6 estados. Não custa repetir quais os 6 estados aqui: Geórgia, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Acho que agora vai aumentar bastante a frequência de pesquisas nesses locais. Eu acho que isso para a gente é muito importante, né? Porque até agora a gente tinha uma frequência nacional até maior do que a frequência desses locais. Agora não, agora a gente vai começar a ter pesquisa de gente que é especializada no Michigan, que é especializada no Wisconsin. Eu acho que isso é muito importante. Obviamente, eu continuo monitorando a arrecadação de campanha. O Biden continua liderando, né? E vamos ver se vai ter algum efeito na arrecadação, a condenação ou não do Trump. Porque, por incrível que pareça, toda vez que ele era indiciado, aumentava a arrecadação dele. Então, a gente não sabe qual é o efeito de uma potencial condenação. E a gente, obviamente, essa questão que você levantou aí, que é crítica do vice-presidente, a gente está aí monitorando quando é que a gente vai ter o nome do vice ou da vice-presidente do Trump público, né? Então, esses temas são bastante importantes e a gente começa a vislumbrar aí também como vai ser, né? Daqui em junho eles já começam a divulgar uma potencial agenda aí das convenções, quem vai falar, quando vai falar, que também é uma mensagem política aí do partido, né? Assim, geralmente quem fala mais perto do último dia tem mais peso, né? Tem um pouco essa lógica, né, nas convenções. Totalmente. Tem duas variáveis, né? Quem fala mais próximo do último dia e quem fala no horário, né? Que é aquele horário das 7 às 10 da noite. Então, a gente vai ficar atento a isso e provavelmente em junho a gente já vai ter uma agenda aí do Partido Republicano, né?
Assim, lembrando que a Exame estará na cobertura das convenções americanas, né? Eu, Luciano Pado e Maurício estaremos lá cobrindo as duas convenções em julho e agosto. Rafael, isso também é importante, né? Vai haver debate entre o Biden e o Trump. E a gente tem um debate marcado para o final de junho em Atlanta. Não pela organização de debates, mas sim pela CNN. E a gente tem expectativas no final de junho a gente tem um debate entre os dois. É verdade. E até você tem algum bastidor, assim, algum comentário, né? Por que teve essa revolta dos candidatos com a comissão de debate, né? Essa comissão que já há várias décadas organizava os debates presidenciais, né? E esse ano Trump e Biden resolveram ir fazer direto com as emissoras de TV, né? O que levou a esse rompimento? Duas coisas. Primeira é que tanto a campanha do Trump quanto a campanha do Biden começaram a fazer várias exigências, exigências de formato, exigências de data, exigências que nunca foram feitas. E, obviamente, como essa organização liderava a orquestração do debate há décadas, né? E começou a ter um atrito entre as campanhas e a organização do debate. E aí as emissoras simplesmente aceitaram as condições dos dois e, obviamente, conseguiram chegar num denominador comum. Vou dar um exemplo de umas coisas que foi pedida. A campanha do Biden, ela quer que quando um lado está falando, o outro tenha o microfone completamente cortado, para evitar aquela troca de falta de educação que a gente teve em 2020. O Trump também exigiram que não tivesse absolutamente plateia no debate, ficasse simplesmente o estúdio, que é completamente oposto à tradição da organização dos debates, onde você sempre teve plateia. Então, simplesmente a emissora, de uma maneira oportunista, né, topou as exigências e marcaram a data. Não, e é curioso também ser tão antes, né? Ou seja, antes das convenções, ainda, os debates sempre são setembro, outubro, né, mais perto da eleição. Tem uma razão também para esse debate ser tão antecipado? Para evitar que... Eu acho que as duas campanhas têm uma sensação de que a campanha geral não começou. Tanto do lado do Biden, que está muito mais pregado aí nas questões do dia a dia da Casa Branca, quanto do lado do Trump, que está ligado aí às questões jurídicas dele. Então, é benéfico para as duas campanhas que a campanha comece aí na cabeça das pessoas e eles encontraram um denominador comum. Nada melhor do que alertar o eleitor que a campanha começou, do que ter um debate entre os principais candidatos. Assim. Era isso. Então, algo mais, Maurício, que você comentaria? Faltou algum ponto? E eu acho que uma coisa também que é importante eles anteciparem o debate, eles não dão margem para correr risco de ter um terceiro candidato no debate. Porque para ter um terceiro candidato no debate, das regras anteriores do grupo que organizava o debate, ele precisava ter 15% nas pesquisas, lembrando que o Robert Kennedy tem 10, 11. Então, eles praticamente antecipando esse debate, fazendo só entre os dois, eles praticamente tiram o terceiro candidato da discussão e colocam minimizam a relevância do Robert Kennedy também. Nossa, bem interessante isso, né? Porque o Robert Kennedy tem feito algum barulho, né? Tá com 10% ali, realmente pode tirar votos, né, dos dois lados e acabar definindo de alguma forma a eleição. Bom, acho que era isso então. Maurício, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa. Sempre bem-vindo. E também agradeço ao espectador que esteve com a gente aqui até agora. Fique o convite para seguir acompanhando as eleições americanas pelo site da Exame, exame.com. Temos matérias todos os dias sobre o assunto lá. E temos também um canal no WhatsApp com atualizações diárias sobre o andamento da disputa. Você tem o link para esse canal do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E você também pode procurar por Eleições EUA 2024 na lista de canais do WhatsApp. Nós ficamos por aqui e até a próxima.